Outra parte muito importante que a gente tem que se atentar quando a gente faz as tubulações de distribuição de vapor é a questão do isolamento, tá? Porque o isolamento ele vai garantir uma melhor é, qualidade do seu vapor e não só isso, ele vai também garantir melhor eficiência na questão de custos, né? Porque você vai precisar produzir o menos vapor, porque você não está perdendo vapor para condensado, que não está deixando de condensar. Especificamente, os, os isolamentos térmicos eles são aplicados quando você quer manter um vapor de alta qualidade, principalmente, por exemplo, na aplicação de vapor superaquecido, que qualquer diferença de perda de energia para um ambiente externo pode significar muitos graus no calor sensível do seu vapor lá, do seu vapor superaquecido, e depois pode ser é, um problema lá na sua turbina se você chegar com um vapor diferente do que você projetou. Então é importante fazer um bom isolamento térmico. Então vamos lá, como generalidade, isolamento térmico é utilizado em linhas de vapor fundamentalmente para reduzir o fluxo de calor entre o vapor e o ambiente e o meio ambiente, ou seja, evitar a energia presente do vapor se dissipe pela parede das tubulações e vá para o meio ambiente. O isolamento térmico adequadamente selecionado e empregado sempre proporcionará economia, né? E ele tem que ser bem dimensionado para evitar um investimento inicial muito alto, mas o isolamento ele tem que ser bom o suficiente para garantir uma questão de balanço de custos importante para você, tá? Ele tem que ajudar você e não ficar caro demais. Entretanto, sua utilização estará condicionada a custos de instalação, ou seja, você vai botar o isolamento térmico mais caro e mais eficiente e mais espesso para evitar a perda térmica, mas você nunca vai, não pode esbarrar na questão orçamentária, né? Esse isolamento não pode ficar mais caro do que o custo do vapor que você tem para produzir vapor e se você tivesse que desperdiçar essa energia. Então, também é muito do combustível que você está usando, né? Porque o combustível barato vai produzir um vapor barato, um combustível mais caro vai gerar um vapor mais caro. Então, às vezes, um combustível mais caro, você precisa fazer um melhor sistema de isolamento, porque você vai perder dinheiro se você não fizer, se você desperdiçar essa energia. Enquanto você tem um combustível barato, vale a pena investir em isolamento menos caro, menos eficiente, porque você está tendo. É, se você tem uma caldeira adequada, claro, para produzir vapor em mais quantidade, você tem um combustível barato para estar suprindo essa perda de energia que está acontecendo para o meio ambiente. Na hipótese de não existir vantagens econômicas, o projetista ainda deverá ainda as exigências relativas à proteção pessoal. Com proteção pessoal, as tubulações elas não podem, as tubulações que transportam fluidos acima de 60 graus, elas têm que ser isoladas, porque elas acima de 60 graus já pode provocar queimadura, tá? Então, sempre que a gente tiver tubulações localizadas até 2 metros em relação ao nível do solo, você tem que fazer isolamento. Esse isolamento ele pode ser o isolamento térmico para proteção do vapor de perda térmica para o meio externo, ou pode ser uma proteção para evitar que o operador toque essa tubulação acidentalmente, como por exemplo uma grade de proteção. A norma pode prever isso também. Que em alguns casos a tubulação você quer realmente que o fluido que está lá dentro esfrie, né? E, por exemplo, tubulação de gases, você quer que o fluido de uma tubulação esfrie, você deixa ele nu, para justamente favorecer a perda térmica. E perde bastante energia, tá? Quando o tubo está nu, sem nenhuma espécie de isolamento térmico. Ainda quando essas tubulações elas estiverem a até 1 metro de distância lateral de corredores de circulação. Então, se ela tiver até um metro lateralmente em relação a uma passagem, você tem que também isolar para evitar que acidentalmente um operador, um funcionário, toque essas superfícies aquecidas. Isolamento térmico pode ser aplicado interno ou externamente. A aplicação interna normalmente é feita em câmaras de combustão com revestimento de argamassa, né, de material cerâmico, por dois motivos. Primeiro, pela parte de oxidação, que a gente tem uma oxidação muito prejudicada quando tem metal direto a altas temperaturas
oxigênio em quantidade suficiente, né? E evita também custos de tubulações e tal e paredes metálicas. Para a parte de isolamento externo, ela é mais simples e o sistema de maior aplicação na indústria. Normalmente a gente vai fazer isolamento externo nas tubulações. E para o caso do vapor, nunca vi um sistema de transporte de vapor que não seja de contato direto com a tubulação de metal internamente. Você faz sempre por fora o isolamento térmico. Esse isolamento ele pode ser feito aí de maneira a utilizar fios, como a gente chama, fitas de material isolante, lençóis de material isolante ou ainda as famosas calhinhas que você vai lá, compra para o diâmetro certinho do seu tubo, uma calha de espessura e coloca uma calhinha pré-moldada por fora. Então tá aqui, pessoal, ó. Uma montagem típica de isolamento com calha. Você tem a tubulação aqui, essa aqui é a tubulação metálica, onde passa o vapor por dentro. As calhas bipartidas, nesse caso aqui, estão aqui por fora, né? As duas calhinhas. E ainda você coloca muitas vezes uma proteção externa, principalmente quando essa tubulação está exposta a intempéries, né? Ou sobrecarga externa, umidade, por exemplo. Muitas vezes os materiais se protegem contra a umidade, chuva, por exemplo, porque os materiais isolantes eles são muito porosos, eles podem acumular água, por exemplo. Então é colocado essas mantas, a capa de proteção, nesse caso está indicando de alumínio, pode ser de inox ou até papelão metálico, daqueles papel metálico, por fora também. E é feito um fechamento de cinta, bem simples, tá? Entre outros isolantes bastante difundidos, temos o silicato de cálcio e a lã mineral. Silicato de cálcio bastante difundido porque tem maior durabilidade, e a lã de rocha e lã de vidro se equivalem em custo e condutibilidade térmica. Lã de rocha se usa bastante, e a lã de vidro a gente encontra muito em equipamentos de refrigeração, né? As duas têm uma característica muito parecida, que é ela coça muito. Se você trabalhar com esse tipo de material, você tem que trabalhar com bastante cuidado na questão de manga comprida, luva, máscara de respiração, porque ele coça bastante e é muito leve, pode ser aspirado. O pó dele é bastante agressivo também ao nosso sistema respiratório. A lã de vidro é de fácil manuseio, a lã de rocha tem a desvantagem de não se adaptar em superfícies sujeitas a vibrações. E aqui embaixo tem uma tabelinha que mostra aí o nosso coeficiente de condutibilidade térmica delas aí. São bastante interessantes, mostrando que o silicato de cálcio é um pouquinho maior, enquanto a lã de rocha tem coeficiente de condutibilidade e a lã de vidro também um pouco menor. Aí, ou seja, conduzem menos, são materiais melhores isolantes. Outra coisa importante é você definir qual é a espessura que você vai utilizar esse vapor, esse isolamento, porque você não pode fazer um isolamento pequeno o suficiente demais, de modo que não adiante muito, né, não seja efetivo na preservação da energia interna do vapor, ou você não pode fazer espesso demais que seja caro e comprometa os custos do seu vapor. Então, quando você faz uma determinação analítica, você precisa de vários parâmetros, por exemplo, velocidade do vapor, pressão e temperatura do vapor, diâmetro e material da tubulação, o tipo de isolamento, condições ambientais, etc. Como você pode fazer isso na prática de maneira mais direta? Usando essas curvas de espessura econômica que a gente chama, tá? E você analisa os custos, tá? Os custos do isolamento de espessura ideal. Então aqui a gente tem dois desenhos. Eu vou mostrar esse da esquerda para você, onde o primeiro eixo é o nosso eixo de custos, tá? Esse eixo aqui é o eixo de custos, ou seja, o preço. E esse aqui é a nossa espessura do camarada. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um custo com perda térmica, tá? Essa aqui é uma curva, ó, que está me mostrando o quanto eu perco em função da grossura da minha espessura, ou seja, quanto maior a espessura, menos energia eu perco, né?
Por consequência, o custo, quanto maior a espessura, mais aumenta o meu custo. Quando eu faço a soma dessas duas curvas, dessas duas equações, eu vou ter essa equação aqui em cima. Ó. E o valor de mínima, ou seja, a derivada, quando a derivada é zero, na intersecção dessas duas curvas, eu vou encontrar um valor de mínima aqui. E esse valor de mínima vai me dar o valor de espessura econômica, ou seja, o valor onde a minha espessura, essa espessura aqui, vai ter uma relação custo e isolamento mais efetiva para mim. Então é assim que eu posso fazer de maneira mais prática a seleção e de uma espessura economicamente viável para a minha tubulação de vapor.